Eu penso que é crucial, é indispensável. Pelo que eu sei, em todos os países do mundo, os sindicatos foram muito importantes na história desses países para determinar, por exemplo, um rumo de desenvolvimento, que são as pessoas que estão ligadas, as pessoas que trabalham, precisam de emprego. Se a economia não andar, não há emprego. Então, como é que os sindicatos vão viver? E justamente, eles não só no interesse particular da classe, mas também no interesse da sociedade no conjunto, eles desempenham um papel fundamental. Os empresários que forem verdadeiros empresários, principalmente os não muito, aqueles que concentram demais e já estão naquele plano de dominar mais do que serem participantes iguais, eles também são muito importantes. Então, eu penso que o Brasil tem que, ele depende muito de que todas as pessoas que trabalham e trabalham com interesse, trabalham com honestidade, todas essas pessoas se unam e puxem o movimento político de que o Brasil necessita para sair da situação lastimável em que está. Não estou falando deste governo, estou falando de uma sucessão de governos e de administrações que estão aqui pelo menos há 61 anos. Então, mas não é isso que interessa. O que interessa neste momento não é só apontar os culpados dessa situação. Interessa reverter, sair dessa situação, porque, a meu ver, se trata da própria sobrevivência do Brasil como nação. Os participantes do Sindifisco são pessoas reconhecidamente profissionais competentes, gente qualificada e em condições de se inteirar bem dessas questões sociais e econômicas e desempenhar um papel não só de liderança, mas também de mostrar às pessoas a realidade da situação social e econômica, estar a par das soluções que devem ser colocadas e que vem a partir da adequada identificação dos problemas, que costuma ser muito escamoteada. São temas centrais que mexem não apenas com a estrutura social, mas também com os direitos dos trabalhadores e, dessa forma, qualquer atividade de formação que auxilie o trabalhador a elevar o seu nível de conhecimento e de compreensão acerca desses assuntos, ajuda e potencializa a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e na conquista de novos direitos. Então, o Congresso do Sindifisco é extremamente importante, porque vai fazer com que a base reflita a respeito da sua situação dentro da estrutura social e da sua capacidade de mobilização para que novas conquistas sejam alcançadas. Sejam todos bem-vindos. E para compor a mesa de abertura deste congresso, convidamos o presidente do Sindifisco, Paulo Pedrosa. O presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, o senhor Manuel Isidro dos Santos Neto. O presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Edival Góes. O representante da Central Única dos Trabalhadores, Jairo Alves. A deputada estadual pelo PDT, Silvia Fontes. José Carlos Machado, vice-prefeito de Aracaju. E o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Fábio Henrique. Neste momento, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Alisson de Souza, presidente do estadual do PCdoB,
Albano Franco, ex-governador. Edivaldo Nogueira, ex-prefeito de Aracaju. Carlos Santana, ex-vereador de Aracaju. Inácio Rodrigues, do Sindifisco Nacional da Receita Federal. Com a palavra, o presidente do Sindifisco. Boa noite a todos e a todas. Companheiro Manuel Isidro, companheiro presidente da FENAFISCO, companheiro Jairo, representante da CUT, vice-prefeito da nossa capital, Zé Carlos Machado, companheiro Edivaldo Góes, presidente da CTB, prefeito Fábio Henrique, prefeito de Nossa Senhora do Socorro, sua esposa, deputada estadual, Silvia Fontes. Com enorme satisfação, nós iniciamos o 8º Congresso do Sindifisco, no momento em que a categoria se encontra em plena mobilização pelos seus justos direitos, pelas suas justas reivindicações salariais, melhores condições de trabalho, em defesa do plano de carreira. E essa luta, ela não se dá de forma isolada. O fisco não é uma ilha. Nós nos encontramos num contexto mais geral de toda a sociedade. E nós não podemos nos abster e nos ausentar de fazer aqui uma análise e, enquanto categoria, procurar nos posicionarmos em relação a toda essa situação. E foi com esse objetivo que nessa abertura de hoje, na abertura do nosso congresso, nós teremos aqui a oportunidade de ouvir duas excelentes palestras, Dr. Ciro Gomes, professor Adriano Bonayon, que irão exatamente explanar sobre os aspectos da economia do nosso país, da política e de todos esses fatores que compõem esse cenário mais geral. Porque nós temos, enquanto categoria, que temos hoje, com certeza, um papel fundamental no funcionamento do Estado, da máquina administrativa estatal. Nós não podemos nos abster de analisar, de discutir, de propor soluções para as questões mais gerais do nosso país. Porque nós temos um compromisso para alcançarmos uma sociedade melhor, com certeza, e melhores dias para o nosso povo. E é com esse objetivo que a gente assim inicia o nosso congresso, tendo essa oportunidade de ouvir aqui essas palestras que com certeza irão fortalecer a luta do sindicato, a luta da categoria, certo? Para que nós possamos nos posicionar de forma mais clara e poder interferir em todo esse cenário. Então nós podemos dar início aos nossos trabalhos ouvindo aí o próximo orador. Com a palavra, então, o presidente da Federação do Fisco Nacional e Distrital, FENAFISCO, Manuel Isidro dos Santos Neto. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento o companheiro Paulo, presidente do Sindifisco Sergipe, e em nome dele, todas as autoridades da mesa. É uma satisfação imensa nós da FENAFISCO estarmos participando aqui desse 8º Congresso do Fisco Sergipano. É importantíssimo a diretoria dos sindicatos, em suas gestões, realizarem os seus congressos para debaterem junto com suas categorias não só os problemas que perpassam as suas categorias, a questão corporativa, mas também as questões do Estado, as questões nacionais e também as questões mundiais. Como bem disse o companheiro Paulo, nós não estamos isolados numa ilha. Tudo o que nós fazemos influenciamos os outros e tudo o que os outros fazem nos influenciam. Ou seja, se estamos numa crise, esta crise não é apenas aqui
em Sergipe, não é apenas aqui no nosso país, é uma crise mundial e que um influencia nos outros. E é importante nós debatermos essas questões para termos uma maior compreensão e fazer uma análise um pouco mais correta daquilo que tem e vem acontecendo conosco. Então, parabéns ao Sindifisco Sergipe, parabéns ao companheiro Paulo e toda a sua diretoria pela realização desse congresso e desejo a todos nós um excelente congresso. Boa noite e muito obrigado. Com a palavra, o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Edival Góes. Boa noite a todos e a todas. Queria saudar aqui o companheiro Paulo Pedrosa, em nome dele saudar toda essa combativa diretoria do Sindifisco. Queria saudar o vice-prefeito Zé Carlos Machado. Queria saudar meu companheiro da CUT, companheiro Jário. Saudar o meu amigo da FENAFISCO e da CSPB, Manuel Isidro. Queria saudar meu amigo comandante da Socorro, prefeito Fábio Henrique e sua esposa Silvia. Queria saudar também aqui a companheira Ivânia Pereira, presidente do Sindicato dos Bancários do Estado de Sergipe, a grande lutadora pela luta das mulheres do movimento sindical. Queria também registrar e saudar a presença da professora Marta Cruz, da Universidade Federal de Sergipe. Queria também registrar e saudar também o companheiro Alisson Souza, presidente do PCdoB. Também saudar o companheiro, ex-prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, companheiro de muita luta, de muitas lutas e muitas batalhas aqui no estado de Sergipe, e também do partido do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Então, queria, companheiros e companheiras, dizer que para nós, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, é uma alegria enorme estar aqui nesse 8º Congresso do Sindifisco. Importante porque congresso como esse prepara a categoria para que ela possa estar mais preparada para fazer esse embate do dia a dia. O Sindifisco tem feito uma grande luta, um dos sindicatos do estado de Sergipe que se destaca mais na sua luta para garantir o direito, as condições de trabalho, de salário, sobretudo valorizar o trabalho. Essa é a meta do Sindifisco e nós da CTB temos acompanhado diariamente a sua luta para defender, feito uma luta pesada, muito forte, no sentido de dizer: aqui é o quartel-general dos trabalhadores e trabalhadoras do Sindifisco. Essa direção tem um compromisso importante e fundamental com essa luta desses trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, é um sindicato que orgulha todos nós. E é importante que sirva também de exemplo para o conjunto dos sindicatos aqui do estado de Sergipe, porque essa luta do Sindifisco é uma luta que, com certeza, e com um debate como esse, que vai ser realizado hoje aqui essa noite, com certeza vai elevar o nível de consciência política dos trabalhadores e trabalhadoras do Sindifisco e todos que estiverem aqui presentes, porque os debatedores são de primeira linha, são debatedores que vai trazer muita luz, muita informação, para que a gente saia desse 8º Congresso muito melhor, preparado para enfrentar a luta do dia a dia, que não é fácil. Por isso, parabéns a todos, bom Congresso. Com a palavra, Jairo de Jesus, representante da Central Única dos Trabalhadores. Boa noite a todos. Cumprimento os presentes e a mesa, em nome do companheiro Paulo Pedrosa. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, do estado de Sergipe, aqui representada pelo seu secretário de Organização e Política Sindical, presta não apenas solidariedade, mas homenagem aos trabalhadores do Fisco do estado de Sergipe no seu 8º Congresso. E vou tentar me fazer compreender sobre o significado de um evento como esse, numa relação direta com a luta que o Sindifisco tem travado, especialmente nos últimos meses, com uma pequena história, é muito curta e não vai levar muito tempo, de um cidadão já vergado pelo tempo, que se dirigia a um ponto do ônibus, levando pela mãozinha
uma criança de poucos anos de idade, que era sua neta. E ao divisar ao longe o ônibus que vinha no sentido contrário, ele percebeu que se não apressasse os passos, ele não conseguiria pegar o ônibus. E meio trôpego, começou a andar rápido, puxando a netinha pelo braço. E a menina, muito esperta, disse assim para ele: voinho, não adianta correr que nós não vamos conseguir. Mas ele falou assim para a netinha: mas nós vamos perder tentando. Então, companheiros do Sindifisco, a luta é essa. Se alguém disser que vocês vão perder essa luta, percam tentando. Esse congresso vai servir não apenas para as mudanças estatutárias que vocês precisam fazer, mas para conseguir um maior comprometimento na luta, porque nenhum direito deve ser retirado e novos direitos precisam ser conquistados. Bom congresso, uma boa noitada para todos e que os palestrantes possam, de fato, trazer as informações necessárias que nos leve a uma reflexão, que nos auxilie na manutenção da luta do dia a dia. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vice-prefeito de Aracaju, José Carlos Machado. Boa noite a todas e a todos. Eu cumprimento a mesa no nome do presidente do Sindifisco do Estado de Sergipe. Cumprimento todo o plenário, de forma muito especial ao ex-prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, ao ex-governador Albano Franco, uma autoridade que está ali, eu considero uma das melhores cabeças desse país. Tive o prazer de conviver com ele durante 8 anos lá no Congresso Nacional, me referindo a um dos palestrantes, que é o ex-governador, ex-ministro Ciro. Eu quero, em nome do prefeito de Aracaju, parabenizar ao presidente e ao Sindifisco pela realização do 8º Congresso. Nesse congresso aqui, o que tinha que ser dito já foi dito. E uma frase me marcou profundamente, quando o presidente, não do Sindifisco, mas da Fenofisco, disse: olha, nós não somos uma ilha. O nosso trabalho tem reflexos na sociedade e o trabalho da sociedade tem reflexos dentro do nosso trabalho também. Então, eu acredito que muitos assuntos serão discutidos, os mais contundentes, outros menos contundentes, mas nada é mais correto para qualquer categoria do que a briga pelos seus direitos. Vou ser muito feliz. Olha, é difícil conseguir as coisas. Olha, não vamos não tentar. Não, tente. Não consiga, mas tente conseguir. Então, meu caro presidente, sucesso. Eu não tenho dúvida que esse 8º Congresso será revestido de pleno êxito. Muito obrigado. Com a palavra a deputada estadual Silvia Fontes. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar a mesa em nome do presidente do sindicato, do Sindifisco, Paulo Pedrosa. Agradecer pelo convite de estarmos aqui na noite de hoje. Quero também saudar a todos, também no nome do nosso amigo, querido amigo, ex-governador Albano Franco, e também saudar os palestrantes, em especial Ciro Gomes, que é o nosso companheiro do PDT, e parabenizar o Sindifisco por essas palestras da noite de hoje e pelo Congresso em geral. Dizer que também comungo desta ideia, lutar sempre, sempre. E me coloco sempre à disposição também dos senhores, para que a gente possa estar juntos da luta de vocês. Então a deputada Silvia também se coloca à disposição do Sindifisco. Muito obrigada. Por fim, com a palavra o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Fábio Henrique. Boa noite aos senhores, boa noite às senhoras. Presidente Paulo, em nome do senhor, cumprimento a todos os integrantes da mesa e já antecipadamente agradeço o convite para que nós pudéssemos participar de uma noite tão rica para o conhecimento como será
a noite de hoje. Quero cumprimentar a todos os que aqui estão, em especial ao nosso companheiro Ciro Gomes, que é do nosso partido PDT, e que hoje nos brindará com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua capacidade. É um dos homens que tem hoje a melhor compreensão da macro e da microeconomia do Brasil, dos problemas enfrentados pelo nosso país, sejam os problemas de ordem econômica, sejam os problemas de ordem política. Tenho certeza que todos aqui ficarão bastante satisfeitos com aquilo que nós vamos ouvir dos palestrantes, em especial do nosso querido ministro e governador Ciro Gomes. Queria cumprimentar a categoria do fisco. Eu que sou prefeito, Paulo, a gente tem a exata dimensão da importância de uma categoria como esta, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, que é um momento cada vez mais de diminuição de repasse de recursos federais, com a crise econômica que assola todo o país. E aí o fisco se reveste de uma importância muito grande, porque é através do trabalho dos senhores e das senhoras que muitas políticas públicas que nós implementamos, sejam na área de saúde, educação, assistência social, são possíveis de acontecer. Portanto, as minhas homenagens a essa categoria. Eu tenho uma relação, Edivaldo, muito respeitosa com os sindicatos. Eu estava comentando hoje com o presidente que na cidade de Nossa Senhora do Socorro existe o sindicato dos servidores do município, e este sindicato não precisa agendar reunião com o prefeito. A hora que o sindicato chegar na prefeitura e o prefeito tiver, o sindicato tem prioridade para ser atendido, porque eu sei que o sindicato não vai lá tratar de questões pessoais, mas sim de problemas de interesse do município. Foi assim que nós avançamos com o plano de cargos e salários, foi assim que nós tivemos tantos outros avanços no nosso município. Portanto, o meu respeito, a minha admiração à luta sindical e a este sindicato e a estes profissionais que com o seu trabalho, com o seu suor, contribuem e colaboram para que os municípios sergipanos e brasileiros possam melhorar a qualidade de vida do seu povo. Presidente, muito obrigado pelo convite e tenhamos uma noite de paz. Presidente Paulo. Eu, nesse momento, desfaço a mesa, agradecendo a todas as autoridades presentes, aos companheiros aqui também, e também em nome de todas as autoridades aqui presentes, que estão sendo citadas, os vários sindicatos que nos prestigiam aqui hoje à noite. E fiquem certos que o Sindifisco sempre teve essa preocupação e nós vamos manter essa chama acesa de fazer a luta sindical, mas também de discutir as questões maiores do nosso país. E esse debate de hoje, com certeza, iremos reproduzi-lo em outros formatos, com outros convidados, para dar prosseguimento a esse processo de discussão e procurando fazer formulações efetivamente, para que nós possamos ter um país e um Estado, por assim dizer, melhor para o nosso povo, para a nossa população. Muito obrigado aos membros da mesa, e aí a gente pode seguir com os trabalhos. Ao tempo em que registramos e agradecemos as presenças de Maria de Lourdes, representando a União Brasileira das Mulheres de Sergipe, Magalda Pastoral, presidente do Sindicato dos Engenheiros de Sergipe, Ivânia Pereira, presidente do Sindicato dos Bancários de Sergipe, Heráclito Menezes, vice-presidente da Uni Sergipe, Maria de Lourdes, da União, repetindo aí, e também o ex-governador Albano Franco. Agora, nesse momento, damos início, na verdade, às palestras. Convido, então, os palestrantes desta noite para formar a mesa, o doutor Ciro Gomes e o doutor Adriano Benayon. Lembrando a todos que as perguntas serão feitas após as duas palestras. E a primeira palestra desta noite tem como tema Brasil, Crise e Perspectivas, com o doutor Ciro Gomes. Quero, como primeira palavra, agradecer o privilégio do convite de estar consigo nessa noite, meu caro amigo Paulo Pedrosa, seu presidente,
e a sua categoria toda. É um privilégio muito grande para mim poder estar aqui consigo, infelizmente, para discutir coisas absolutamente preocupantes, como aquelas que nós estamos assistindo no Brasil e parte do que nós não estamos assistindo, mas que pesam como uma ameaça grave ao país. Eu estou encarregado pela organização de provocar-lhes algo ao redor de 45 minutos, refletindo sobre a questão da economia política brasileira, e ao cabo disso eu tentarei responder perguntas, questionamentos, ouvirei eventuais antagonismos, porque todos sabem, eu não sou um neutro observador da cena brasileira. Eu sou um militante agressivo, já tenho mais de 32 anos de mandatos, são 36 anos de vida pública. Hoje em dia eu gosto de dizer limpos, o que nada mais é do que a minha obrigação, mas a coisa está tão feia que eu tenho vontade de lembrar que eu passei esse período todo, nunca respondi a um inquérito, nem sequer passei absolvido. O que volto a dizer nada mais é do que a minha obrigação. Eu quero cumprimentar algumas pessoas muito queridas minhas, de longuíssima data. Eu tenho o privilégio de ter esses amigos feitos ao longo de uma vida pelo país afora. Um dos queridíssimos está aqui, é um sergipano que foi emprestado ao Brasil e que sempre deu uma contribuição da mais alta relevância às causas brasileiras. Meu velho e querido amigo, o governador Albano Franco, é um prazer revê-lo aqui na sua terra. Quero cumprimentar o meu presidente, grande prefeito de Socorro, meu companheiro, presidente do meu partido, o PDT, meu caro Fábio, um abraço, muito obrigado a você pela hospitalidade, e a sua esposa, grande deputada, nossa companheira do PDT, Silvia, muito obrigado a vocês, que desde a primeira hora que eu cheguei aqui estão me fazendo sentir de novo a proverbial hospitalidade sergipana. Quero cumprimentar meu colega, grande parlamentar, que também do Sergipe ofereceu ao Brasil, Zé Carlos Machado, que hoje empresta seu talento aí à administração municipal. Levo um abraço para o João Alves, meu amigo velho, também, embora tenha aqui e ali a gente trocado umas farpas, mas é um brasileiro por quem eu tenho carinho e respeito, é uma pessoa que também aprendi a querer bem. Enfim, nessas pessoas eu abraço os brasileiros do Sergipe. Vamos agora, infelizmente, falar de coisas menos simpáticas do que essa introdução. A palavra crise, o ideograma crise, no linguajar chinês, eles não usam o beabá que a gente usa, a fonética, né? C com A, B com A, eles usam ideogramas. São desenhos que já apresentam nele próprio uma ideia, não é um som, é uma ideia. E milênios de civilização fizeram desenvolver esse ideograma chinês para a palavra crise. É muito parecido com o ideograma, é a mesma coisa, só com um rabinho pequeno para a palavra oportunidade. E o Brasil está vivendo uma crise, talvez, vejam bem, sem precedentes, pelo concurso de causas e pelo colapso do poder político que eu estou enxergando no momento brasileiro. Eu saúdo as lideranças sindicais, todas que aqui se explicitaram, e as outras tantas que também estão aqui presentes ou representadas, porque nós vamos precisar muito, talvez mais do que nunca, da organização da classe trabalhadora brasileira nesse momento. Como é que nós entendemos essa crise? Primeiro, é preciso pedagogizar, refletir, tornar popular a consciência do componente internacional da crise. Porque nós somos um país muito grande, de uma mídia concentrada em poucas famílias, e não há muita a lição do que está acontecendo no mundo, para poder simplificar a crítica e dizer que a culpa é do que está aí, ou da que está aí, desconsideradas os constrangimentos. Sendo que o próprio quadro de política que está aí, a nossa presidenta Dilma, caiu nessa esparrela e também não fez a pedagogia correta na hora própria de dizer o que está de fato acontecendo. É a marketagem substituindo a política, e acho que agora o desastre se consumou finalmente. Vamos ser o máximo telegráficos possíveis, até porque o auditório é muito qualificado. A ideia neoliberal é de diminuir o Estado, o setor público, a uma dimensão mínima, acenando com a promessa de um baixo custo, e desentranhar o Estado de qualquer intervenção no domínio econômico. Porque, diz o primado liberal, só o mercado sabe garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos. Evidentemente que com o colapso da União Soviética, tudo o que aconteceu,
esse conjunto de ideias tomou uma prevalência muito poderosa nos últimos 20 anos no mundo. E isto está sendo, ou foi levado às últimas consequências, de maneira que em 2008, o modelo que já era tecnicamente insustentável, vendido como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, explodiu. Explodiu e esterilizou mais de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, representando, os historiadores dirão no futuro, a maior crise da história do capitalismo mundial. Em matéria de volume de riqueza esterilizada, supera a crise de 29. Tem 1000 causas, mas uma é caricata. Os norte-americanos levaram à última consequência a desregulação do seu mercado financeiro. E aí o mercado financeiro americano, que tradicionalmente pelos pais fundadores era proibido de se concentrar e era extremamente regulado sob o ponto de vista de segurança bancária, de segurança porque o sistema financeiro administra a poupança da sociedade. Tiraram-se todas essas regras e virou um verdadeiro cassino, a ponto de começarem a criar produtos, derivados, derivativos, etc, 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 e chegou no cúmulo de colapsar. Quando colapsou o sistema financeiro americano, levou junto com ele o sistema financeiro europeu. O que é que faz então neste momento a política? Vejam como a vida é dura e cruel. Aquilo que era o laissez-faire, a ideia liberal, que o mercado é que resolve, quem for bom se estabelece, quem for podre que quebre, e isso é que vai garantir retorno ótimo na alocação dos recursos. Quando a crise arrebentou o sistema financeiro, caiu-se em si de que se o sistema financeiro fosse para o vinagre, quem ia para o vinagre era o conjunto da poupança financeira da sociedade global, pela interligação eletronizada dos meios financeiros. Ia para o brejo não só o especulador, mas ia também a poupança da viúva, capital de giro da pequena empresa, o seguro de vida, o plano de previdência, tudo iria para o ralo. O que acontece? Chama-se o velho e combalido Estado para financiar com dinheiro público este grande e grave rombo. Quando isto é feito, o Estado tinha sido diminuído. Mesmo o Estado norte-americano, que já vinha com déficits e desequilíbrios muito graves, eu não quero passar da conta aqui do tempo, porque são assuntos muito complexos, mas como disse, vocês estão muito bem preparados, eu posso ser omisso um pouco e mais acelerado para a gente trazer o assunto para onde queremos, que é aqui o nosso Brasil. Mas o fato é que o poder de coordenação do Estado norte-americano e da Europa praticamente perdeu as ferramentas de intervenção. Resultado prático, os americanos que emitem o dólar sem efeito inflacionário estatizaram esse rombo. Lá eles chamam de pré-privatização. É nova em língua, que não o George Orwell, para não dar o braço a torcer, chamam de pré-privatização. Mas estatizaram o setor de seguros, estatizaram a indústria automobilística para proteger o tecido produtivo e o tecido financeiro norte-americano. O Brasil destruiu a sua marinha mercante, um país que tem 8.400 quilômetros de costa, destruiu a sua marinha mercante, e o Brasil hoje praticamente contrata 11 bilhões de dólares por ano de frete estrangeiro. Nós da CSN exportamos 100% do nosso minério com armadores estrangeiros, porque o Brasil não tem mais a indústria naval, está sendo retomada com grandes dificuldades, agora está dando para trás também, e o Brasil tem um buraco de frete de 11 bilhões de dólares. O Brasil descuidou-se da questão da tecnologia aplicada à produção e ao consumo. Resultado prático, a conta de royalties, que é o aluguel da inteligência dos outros, já está chegando em 7 bilhões de dólares. Quando você vai somando todas essas rubricas, a remessa de lucros e dividendos das empresas estrangeiras localizadas no Brasil, e aí está um ponto, por que não devemos em nenhuma hipótese internacionalizar o petróleo? Porque quando você investe o capital estrangeiro aqui, você gera um passivo líquido a ser remunerado em dólar que nós não imprimimos. E o buraco na conta do Brasil com o estrangeiro, em remessa de lucro, já chega a 10 bilhões de dólares. Junta cá com um bucaco e pedaço, ou chegamos no ano passado, em 2015, a 100 bilhões de dólares de déficit do Brasil nas suas contas com o estrangeiro.
Como é o resultado disso? Para a gente não ser tecnocrata em absolutamente nada. Por isso que tem que ser popularizado o assunto. A liderança sindical tem que ajudar, eu estou chamando de pedagogizar, porque é muito simples de entender, mas na hora que o povo entender, vai virar o pescoço e não vai aceitar mais a impostura que nos domina hoje. Até o nosso lado está de joelhos diante de uma agenda que está destruindo o país. O que acontece na prática? No mercado de câmbio, meus companheiros e companheiras, funciona igual o mercado de banana na feira do Aracaju. Igualzinho, que me perdoe os economistas. Se tiver pouca banana e muita gente querendo e podendo comprar banana, o preço da banana sobe. Se tiver muita banana e pouca gente querendo comprar e podendo comprar, o preço da banana cai. Se você tem um brutal desequilíbrio nas contas em dólar, a demanda por dólar em real é muito grande e tem pouco dólar, dado o buraco, o que acontece? O preço do dólar em real sobe. E daí, perguntaria um companheiro, o povo não compra dólar, isso é conversa de branco. Aí é que está o problema. Nós descobrimos lá atrás no real, depois de aprender com os fracassos do cruzado, que esse negócio de congelamento, tabelamento não funciona. Porque o sistema de formação de preços é uma cadeia produtiva. Vamos pegar aqui uma roupa. A roupa é moda na loja. Antes foi pano, antes foi fio, antes foi algodão, antes foi cimento, antes foi fertilizante. Se você congela o preço aqui ou tabela aqui, o preço da semente estava quase na hora de virar, o preço do pano virou hoje e o preço da roupa ia virar amanhã, eu congelei hoje. Resultado, se desfaz a cadeia produtiva e o Brasil assistiu aquelas pantomimas de desabastecimento, de mandar o laçar-boi no pasto, essas loucuras que infelizmente as senhoras e senhoritas aqui presentes não sabem disso, porque são muito jovens. Mas nós, os homens aqui, vimos essa pantomima. O presidente da República mandando laçar boi no pasto para poder garantir a oferta de carne e a negada virando fiscal do Sarney, fechando porta de supermercado e cantando o hino nacional. Eu me odeio por ter essa lembrança. Né? Só para a gente entender que o Brasil tem melhorado, não é pouco não. Eu vi tudo isso, já era taludinho, já era deputado nessa época. Aliás, prefeito de Fortaleza. O que acontece com o câmbio? O câmbio é um preço relativo que contamina todos os outros. E aí é o seguinte, o povo não compra dólar? Não compra, mas compra remédio. Como o Brasil não tem expertise em química fina, 76% dos pozinhos e dos líquidos dos nossos remédios vêm do estrangeiro. Se vem do estrangeiro é pago com dólar. Então se o dólar passa de 2,70 para 4, como aconteceu no ano 15, o resultado do preço dos remédios acompanha de 2,70, o mesmo remédio passa a custar mais reais, porque o dólar passou a valer 4 por 1. O povo não compra dólar, mas come pão. Eventualmente, no domingo ou outro, come uma pizza. Pizza é trigo, pão é trigo e trigo é dólar, porque o Brasil não tem suficiência em trigo. Subiu o preço do dólar, subiu o preço do pão. O povo não compra dólar, mas anda de ônibus. Anda de ônibus, o principal insumo do ônibus, da passagem de ônibus, é o diesel. Diesel é petróleo, petróleo é dólar. Subiu o dólar, pressiona-se para subir a passagem de ônibus. E assim todos os preços relativos. E para completar a tragédia, dentista, advogado, médico, aluguel, que não tem nada a ver com custo em dólar, também faz seus cálculos. Antes a minha consulta valia 100 dólares, então eu cobrava 270 reais. Agora, ou 10 dólares, eu vou cobrar 270 reais. Agora eu vou cobrar 400 reais, porque eu quero ganhar o mesmo dólar, que é um efeito, enfim, é um efeito, eles chamam supply, efeito supply. Eles inventam essas palavras para a gente não entender. Mas é uma questão psicológica de agarrar com o dólar. Todos os preços, enfim, acompanham o dólar. E aí o que acontece? Se nós temos um desequilíbrio tão grave, tão crônico, apontando para cima, o preço da nossa moeda, o preço do dólar aí na nossa moeda, tende a ser pressionado para cima. Como ele é pressionado para cima, o que acontece com os preços relativos internos, como eu descrevi? Sobe. E a isto, os muito diligentes serviçais da banqueirada, encastelados no Banco Central, dão o nome de inflação. Isto não é inflação. Isto é uma mudança no patamar de preços relativos. Mas eles leem como inflação, e o Brasil está, desde o Fernando Henrique, e nós do lado esquerdo do espectro político e ideológico mantivemos,
o Brasil está alimentando a ilusão de botar a economia em piloto automático. Então agora, qualquer pessoa pode ser presidente da República, mas o Banco Central tem que ser independente. Isto é o que eles estão agora, e a Marina já prometeu. Não vai se eleger, porque isso eu vou com ela no minha amiga. O meu serviço é não deixar essas imposturas prosperarem no debate presidencial. Se eu for eleito, muito bem, nem sei se candidato sou. Mas essa impostura não vai acontecer, porque desta vez é mortal. Resultado na prática, que o piloto automático diz que se a inflação desgarrar do que eu anunciei ano passado, 2 anos atrás que ia ser, onde eu vendi um barril de petróleo a 112, onde eu vendi uma tonelada de minério de ferro a 180, onde eu vendi uma soja a não sei quanto, eu disse que a inflação ia ser 4, ou 5, ou 6. Aí o mundo mudou radicalmente, o meu produto despencou de preço e eu, piloto automático. A inflação desgarrou por causa do desequilíbrio no câmbio, eu largo taxa de juros em cima. Resultado, numa sociedade onde o governo paga por um papel um valor maior do que a rentabilidade média dos negócios, neste lugar a economia para. Vou repetir porque isso é muito simples de entender. Numa economia, numa sociedade, numa nação, onde o governo paga por um papel mais do que o rendimento, o lucro médio dos negócios, esta economia para. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro, o que eu vou fazer bancando risco de negócio se eu boto esse dinheiro no banco e o banco me dá moleza mais dinheiro do que eu teria se aplicasse no negócio? Mas a realidade brasileira é pior. Como nós somos uma sociedade de baixa formação líquida de capital, de baixo estoque de poupança, nós somos um país de grande vocação empreendedora, descapitalizado. Então a gente depende vitalmente do financiamento. Como é que pode eu tomar um dinheiro emprestado que eu ganho para botar no negócio em que eu vou ganhar menos do que eu tenho que pagar de juros para o banco? Pronto, acabou a palestra. Estão entendendo? É isso que está acontecendo. Aí diz assim, o fisco está na pinimba danada com o governo e tal, quero ser solidário, mas muito sério. Vocês são uma ilha de excelência no serviço público brasileiro. Sou velho freguês aí tanto da Unafisco, comandei a Receita Federal, e é uma gente maravilhosa. E vocês são o que há de melhor no serviço público do país. Por regra, é uma carreira meritocrática, por regra, todos entraram por concurso, por regra, todos ascendem, só se ascendem funcionalmente, embora você esteja aqui reclamando do plano de carreira, enfim. E vocês estão vendo o constrangimento. Receberam o 13º picado em 6 vezes, sem juro. Isso 14 estados brasileiros. Sabe quanto é o tamanho do buraco do estado de Minas Gerais? Do buraco orçamentário do poderoso estado de Minas Gerais? 8 bilhões de reais. Sabe qual é o buraco do grande estado, maravilhoso estado do Rio de Janeiro? 14 bilhões de reais. São Paulo está numa dificuldade, está praticamente da mão para a boca. Porque nós temos uma agonia fiscal fruto deste estourado equívoco que nós estamos cometendo, enfrentando inflação de custo, câmbio e preços administrados com o governo, como se houver um excesso de demanda. Vou explicar para vocês, sem precisão, que eu sei que vocês dominam o assunto. Os economistas dizem que a gente compra a soma do dinheiro que a gente tem no bolso, mais o crédito que a gente tem na praça. Eles chamam de demanda agregada. Então eu posso comprar o dinheiro que eu tenho no bolso, mais o crédito que eu tenho na praça. Teoricamente, então, se eu encarecer o crédito, eu desestimulo você de consumir mais do que o dinheiro que você tem no bolso. Embora aqui negado no Brasil, está no manual da economia. Negado no Brasil quer nem saber. Olha aqui a conta, se a prestação couber no negócio, não interessa, paga 3 geladeiras e leva uma. Mas se couber a prestação no meio. Mas eles dizem, vamos aceitar para argumentar, que você tem uma demanda que é a soma da renda, mais o crédito que você tem na praça. Aí os imbecis, não é imbecil não, tudo a serviço na banqueirada, mete a taxa de juros em cima. Ora, pergunto, há excesso de demanda no Brasil? Como é que a gente apura excesso de demanda? Olha para a capacidade instalada do país e vamos lá. Quantas geladeiras o Brasil é capaz de produzir? Quantos carros o Brasil é capaz de produzir? Quantos celulares o Brasil é capaz de produzir? Então isso é o que é a capacidade instalada do país. Quantos celulares, carros
e coisa o país está comprando, e bate uma com a outra. Ou seja, neste momento o Brasil tem 34% da capacidade instalada da indústria ociosos, parados. Nós vendemos aço para a indústria automobilística, na CSN. Nós caímos a venda entre preço e volume 32%. Por quê? Porque os automóveis, 40% parados. E assim você olha, toda a indústria brasileira está hoje com 34% de capacidade instalada, ociosos. Então, pelo amor de Deus, cadê o excesso de demanda que justifica eu enfrentar uma inflação com taxa de juros? Aí você diz, a energia subiu 72% em São Paulo, não sei quanto foi em Sergipe, mas deve ter sido 40%. Vocês lembram quanto é que foi aqui no começo do ano passado? 40% foi o menor, 36%, 34%. Aí o governo baixa uma portaria em Brasília e diz assim, fica autorizado a empresa de distribuição de energia elétrica de Sergipe a aumentar a tarifa dos seus usuários em 37%. Entre em vigor na data da publicação e ferre-se que achar ruim. Passado em Brasília e não sei o que, papapá e tal. Pergunta, qual é o efeito, pelo amor de Deus, professor, o senhor que entende das coisas, professor Adriano, qual é o efeito de taxa de juros sobre o preço administrado pelo governo? Se eu botar 150% de juros, vai revogar a portaria? Se eu botar 300% a portaria, vai tremer? Vai, hein? Vai voltar para a impressora? Aumentei 300%, a portaria ficou tão amedrontada com juros que voltou para a impressora e se apagou. Ora, francamente, seria trágico, seria risível se não fosse trágico. E isso nos traz um problema, que é de natureza fiscal. Hoje, o Estado brasileiro, por esse conjunto equivocado de reações a um processo da interação do país com o mundo, pelo caminho comercial, pelo caminho das transações correntes, pela desvalorização da nossa moeda, pela correia de transmissão da desvalorização da moeda na taxa de câmbio, pela transferência da taxa de câmbio para os preços relativos, que aparece um aumento relativo de preços, o governo ataca com taxa de juros, você produziu o pior dos cenários econômicos, que é o que os economistas chamam de estagflação. Então você tem uma inflação, vamos aceitar para argumentar, uma alta de preços provocada por um fenômeno que é interativo com as contas externas do país, com a taxa de câmbio e com os preços administrados pelo governo, que por sua vez também são sensíveis à taxa de câmbio, e o governo ataca como se juro fosse. Resultado prático, por conjunto empresarial, dá-se aquela equação. A taxa de juros paga pelo governo passa a ser maior do que a rentabilidade média dos negócios, a economia para. E para o governo, isto vira o maior gasto corrente. Todos aqui estamos acostumados a ver a imprensa reacionária brasileira, que está pior do que nunca, esculhambando o gasto corrente do país. E o gasto corrente é assim, papel higiênico é gasto corrente, gasolina, carro da polícia é gasto corrente, a folha do pessoal, mas eu ainda estou nos menores aqui. E juro também é gasto corrente. Isso está no manual de contabilidade. Todo centavo que você pagar de juro que não abata o principal é gasto corrente. E se você fizer um quadro e botar aqui no quadro os padrões, os estándares de gasto, vamos lá, o Brasil tem menos médico do que necessário, menos polícia do que necessário, menos professor do que necessário. O salário médio do servidor público brasileiro é menor do que o razoável e do que já foi real do país, tanto na União Federal quanto nos estados e nos principais municípios. Aí você olha essa curva, o que o Brasil tem fora da curva? 2 gastos correntes. Um absolutamente fora da curva, é tão fora da curva que sai do quadro. Se fosse nesse quadro aqui, estaria lá no teto do edifício, que é juro para banco. Comparação prática. No ano passado, tudo que o Brasil investiu pela União Federal, tudo, em todas as suas tarefas, tudo, 0,65% do PIB. Menos de 1% do PIB foi o investimento direto da União Federal no ano passado. Serviço da dívida, 7,5% do PIB. Este é o gasto fora da curva. Em valores nominais, moeda sonante, é porque tem um conflito distributivo. E a força política dominante
Pegou o PEBA, em vez de botar nesse toco, botou naquele. Trata-se de manter a nossa população a possibilidade dela interferir no jogo, dela fazer com que este conflito distributivo, porque dinheiro tem. Percebe? 380 bilhões no juro indica que dinheiro tem. A carga tributária brasileira é bastante razoável. Não é esse papo furado da elite, que é a maior carga tributária do mundo. Quem conversa, sabe quanto é o imposto de renda dos Estados Unidos para a faixa de renda minha, por exemplo? 46%. E eu pago igual a vocês, 27,5%. O que é extremamente regressivo o sistema tributário brasileiro. A gente, porque não sei o que, tal, tudo bem. Você tem ônus desequilibrados em certos setores, de novo, é o PEBA. Quanto é que se cobra de dividendos e lucros incorporados ao patrimônio pessoal? Pô, zero. Zero. O senhor Fernando Henrique fez essa lei e nós nem sequer prestamos atenção no serviço. Zero. E o assalariado paga 27,5% na fonte. Não dá nem para escapulir. Né? Retido na fonte ali, não sei o quê. É o tá tudo toco. Se a gente quiser, ele vai continuar. Se a gente se omitir, ele vai continuar no topo de sempre. Só que o país agora não vai aguentar mais. Então nós caminhamos agora para uma ruptura. Porque por cima dessa crise econômica internacional, dessa crise de equívocos estratégicos, que impõe uma estagflação, que anuncia para esse ano uma queda de quase 4% da economia, sobre 4% de queda da economia no ano passado, nós temos uma crise política. E a crise política manipulada pela novelização do escândalo. Todas as energias políticas do país drenadas por uma confrontação odienta, em que a gente chega em casa esfolado de cansado, ou um jovem chega amargo de decepção de ter procurado emprego e não conseguir, o trabalhador vendo as coisas piorarem, que ele estava com esperança, porque vinha melhorando para valer nos últimos 12 anos, chega em casa, liga a televisão e lá vem roubo, esculhambação, e agora não falta mais nada, um vai para um sítio, o outro paga dinheiro para amante com não sei o que e tal. Não vai dar, gente. Não vai dar. É preciso que a gente force a mão para que o método seja imposto. Nós temos que obrigar a elite dirigente do país a discutir estas questões. Quer dizer o quê? Que o doutor Moro não vai poder fazer o carnavalzinho dele? Não, continue fazendo. Quem for podre que se arrebente. Eu gosto é de ver e eu fico rindo. Porque eu fiz uma opção de vida, eu gosto de esculambar o povo, então eu não tenho nem problema. Agora, não posso aceitar que todas as energias políticas do país sejam drenadas para catatonizar o poder, catatônico o poder brasileiro. O poder brasileiro hoje não tem nenhuma relevância e nós obrigados a conjurar. Isto dito, recuperada a energia que a democracia pode permitir, não duvidem, a economia brasileira tem uma resiliência muito grande. E na denúncia que eu lhes fiz, para terminar, há as pistas do que tem que fazer. Nós precisamos fazer um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa real. Não é possível mais deixarmos a crença neoliberal nos iludir de que nossos desafios de desenvolvimento, nossos desafios, para mim, o imperativo moral de superação da injustiça social, da desigualdade, da violência, da doença, da deseducação, vão ser resolvidas pelo espontaneísmo egoísta e individualista do mercado. Nunca foi. Nenhum povo do planeta jamais resolveu sua equação de desenvolvimento, muito menos sua equação social, com o espontaneísmo individualista, do egoísmo, das forças de mercado. Eu não estou negando a importância do mercado, pelo contrário, que faça os seus milagres, mas é necessário que o milagre do mercado seja feito dentro de uma moldura em que o país se compromete com o desenvolvimento e o país se compromete, pelo menos no que depender da minha militância, com a superação da injustiça, da desigualdade, da violência, da deseducação e da doença. É possível fazer isso no Brasil? Sim. Não mais com o ciclo de commodities. Nós precisamos celebrar um projeto que tem basicamente 3 tarefas. Uma é levar a formação bruta de capital doméstico do país. Hein? É assim, desenvolvimento se faz com dinheiro de casa. Não há nenhuma experiência de desenvolvimento, nenhuma experiência de êxito civilizatório no planeta que não esteja antecedida
de uma equação político-comunitária social em que a sociedade decide austeramente abrir mão do consumo, ou de parte dele, para formar capital para o investimento nos seus desafios. A exceção seria os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não são exceção, porque os Estados Unidos resolvem isso com o dólar. Portanto, não vale para eles esse conceito. O resto, nenhum país do mundo. E a formação bruta de capital, ou seja, quanto é que sobra depois que nós passamos o ano todo trabalhando e comendo? Então, quanto é que sobra? Isso aí, que os economistas me perdoem, é o que se chama formação bruta de capital, ou seja, a taxa interna de poupança para o investimento. Quanto é que sobra na Europa? 35%, ou seja, os europeus produzem 100, come 65, guarda 35. Como é que está funcionando na China? 50. A China produz 100, come 50, e eles têm 1 bilhão e 300 milhões de boca para comer, mas tem 50% do seu esforço de trabalho para jogar traquitana para o futuro. Quanto é que está funcionando no Brasil? Hoje, 14%. Andou com o Lula em 17% e está caindo para 14%, tende a 13% esse ano. E a formação bruta de capital de uma nação não é consequência fatalista do acaso, das forças da gravidade, do giro frenético da Via Láctea. Não. É consequência de arranjos institucionais que a política, a danada da política, e só ela faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Faz a serviço das maiorias ou faz a serviço dos plutocratas, do tatu no toco. Como é que isso se traduz na prática? É como você organiza o seu sistema previdenciário, como você organiza o seu sistema tributário, como você organiza o seu mecanismo, seu mercado de capitais, como, enfim, você associa a poupança de longo prazo da sociedade ao investimento produtivo de longo prazo da sociedade. Isto é perfeitamente praticável se a linguagem da democracia, que é a política, for recuperada para discutir o que interessa. Segundo movimento que tem que ser feito, que orienta este projeto nacional de desenvolvimento: planejada coordenação estratégica entre um governo saneado, meritocrático, forte democraticamente, um empresariado convergente com essa percepção estratégica de futuro e uma academia que saia dos muros da universidade para vir responder concretudes do desafio desenvolvimentista. Eu falei no buraco de royalties para vocês. Não é só isso, é só substituir importações. Por exemplo, a química fina, eu estou estudando isso na prática, estou estourando o tempo aqui. Mas, por exemplo, o governo federal, no ano passado, comprou 17 bilhões de dólares no complexo industrial da saúde. 76% deste complexo industrial está com patente vencida. Ou seja, você podia chegar em Lagarto, podia chegar em Cabrobró, podia chegar em Oricuri e abrir uma fábrica, fazer engenharia reversa, copiar, sem problema de ilicitude nenhuma, e financiar clusters, enfim, grupos de pequenos empreendedores, jovens, etc., com a compra governamental já garantida, obrigando-os a vender igual ou mais barato do que o estrangeiro. Estou dando um exemplo. 40% dos custos de produção da maior agricultura do planeta são importados. O que justifica um país como o Brasil não ter uma fábrica nacional de agrotóxicos, uma fábrica nacional de fertilizante, uma fábrica nacional de implemento agrícola? Hein? A Marina é a lambança, né? A nova política. Cadê a opinião da Marina sobre o pessoal? Ela não vai ficar calada. Não vai. É nova política. Minha amiga, gente boa, não é uma pessoa não, mas não vai fazer isso. Porque se a gente for com essa esculhambação que está aí, achar que é só botar uma pessoa, gente boazinha lá e tal, sem experiência, nunca governou uma bodega, não sabe onde a passarinha bate, o país não aguenta mais esse tipo de experiência. Não aguenta mais. Qualquer coisa é melhor. Opa. Quase qualquer coisa é melhor. O pior é o Bolsonaro. Francamente. Meu amigo, fui colega dele também, que, enfim, eu estou lascado. Agora, já não chegava a falar mal dos inimigos, agora estou falando mal dos amigos. Não se preocupe, você está fora do meu alvo. Você onde é que eu estava? Terceiro movimento. Além dessa coordenação estratégica, da formação bruta de capital, a terceira grande bloco de tarefas desse projeto que eu advogo
é investimento em gente. Não há previsão, não há experiência de êxitos civilizatórios sem uma decisão crônica, como é a história europeia, ou aguda, como é a história recente da Coreia do Sul, em que a nação não tem tomado a decisão concreta, fora da conversa mole, de investir em gente. Não é possível um país ter produtividade com 700 mil casos de dengue. E agora com zika, chikungunya, a piorar as coisas da mosquita, né? Eu não queria estar no lugar dela numa hora dessa. Pois bem, não é possível ter produtividade com 800 mil casos de malária. Não é razoável o brasileiro médio ter a metade da escolarização da Argentina. A metade da escolarização da Argentina. Isso nós estamos falando de quantidade. Quando a gente se debruça para olhar a qualidade do ensino que se está oferecendo ao jovem, às vezes dá vontade de chorar. Paradigma pedagógico lixo, vencido, comprometido com padrões de produção fordistas do século XIX. Tudo isto tem que ser mudado. E tudo isto pode ser mudado por um caminho, a democracia. Obrigado. Agradecemos então as palavras do doutor Ciro Gomes e ao tempo que informo que quem tiver interesse em fazer perguntas e intervenções, a nossa colega Fátima estará fazendo a inscrição e ao final da palestra do doutor Adriano Benayon é que será feita essas intervenções e perguntas. Nesse momento então, damos início à palestra Dívida Pública e seus reflexos com o doutor Adriano Benayon. Adriano Benayon do Amaral é professor da Universidade de Brasília, doutor em Economia pela Universidade de Hamburgo, diplomata de carreira, consultor legislativo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na área de economia, é também autor do livro Globalização versus Desenvolvimento e também do livro Economia Política. O economista mantém o blog do Adriano Benayon pelo desenvolvimento nacional contra o imperialismo. Com vocês, o doutor Adriano Benayon. Como eu fui diplomata, eu fiquei com uma certa alergia a muito protocolo. então eu vou apenas agradecer o convite do sindicato, do Sindifisco, né? E começar, a minha esposa vai atuar como assessora. Inclusive ela me deu uma recomendação boa, que eu não costumo fazer nas palestras, que é seguir uma coisa e ficar naquilo, né? E o improviso não permite isso, né? Porque a associação de ideias nos leva a frequentemente sair bem do foco do assunto. Mas não obstante, eu gostaria só, antes de começar a seguir, lendo o que eu preparei esta tarde, especificamente em relação ao tema, antes de começar a ler, seguindo bem o roteiro, em que eu procurei focar o máximo possível a questão da dívida, eu estou me lembrando do que o doutor Ciro Gomes acabou de falar, que é inclusive uma espécie assim de foco do meu livro, Globalização versus Desenvolvimento, em que eu fiz resumir a história do desenvolvimento da maior parte dos países que chegaram a se desenvolver. E realmente não houve um em que esse processo, não fosse liderado pelo Estado, e não houve um em que não predominasse nesse processo o capital nacional. Barbosa Lima Sobrinho, o capital se faz em casa, e também uma rápida menção ao fato de estarmos num sindicato. Porque há pouco, sendo entrevistado, me foi perguntado sobre o papel que eu julgava que os sindicatos terão ou devem ter nesta grave situação do Brasil. Então,
me ocorre o seguinte: em todos os países do mundo, os sindicatos foram também muito importantes na história de vários países que se desenvolveram, na própria Alemanha, foram muito importantes, porque são quem representa os trabalhadores. E quem tem interesse no desenvolvimento de um país é quem está trabalhando lá, é quem vai ter emprego lá. E, eventualmente, também, os próprios sindicatos patronais foram importantes. Mas isso não existe mais no Brasil. Nós não temos sindicato patronal que represente empresários brasileiros. O empresariado nacional, como lembrou o doutor Ciro Gomes, ele tem que ter um papel importante, mas então ele tem que ser criado, porque ele praticamente está ausente. Então, essa é uma situação bastante especial do Brasil. Então, isso redobra a responsabilidade dos sindicatos de trabalhadores, porque no momento nós não temos ainda representação da indústria. Quer dizer, o último representante da Fiesp que defendeu a indústria de São Paulo foi nos anos 40, Roberto Simons. Está longe demais. Hoje o presidente da Fiesp é um vendedor de produtos importados, né? Falido, não? Bom, então temos que partir da situação concreta. Então eu gostaria de dizer isso. Se eu não fosse esgotar o meu tempo com mais digressões, eu ainda lembraria um caso que nos remete também ao que é o poder mundial, que continua provocando guerras e sempre visando a uma dominação completa em todos os países. Os casos da Líbia, do Afeganistão, do Iraque, que foi 2 vezes devastado, e a situação na Síria, tudo isso é recente, mas eu vou lembrar uma coisa já bem antiga, razoavelmente antiga, e que tem relação com essa coisa dos sindicatos. Porque na Alemanha, nos anos 30, quando o nazismo foi ao poder, há muita mentira sobre isso, como sobre tudo. Então os historiadores pensam, a maioria desinforma o mundo, fazendo acreditar que o Hitler subiu ao governo por meio do voto. Não é verdade. Logo antes, na Alemanha nenhum chanceler, quer dizer, nenhum primeiro-ministro subia ao poder pela maioria dos votos no parlamento, porque os partidos todos brigavam, eram divididos, então sempre o primeiro-ministro era nomeado pelo presidente, porque não havia nunca acordo para formar um governo no parlamento, dentro de um regime parlamentarista que era. Então o que é que aconteceu? Naquele momento, o presidente estava chamando o chefe do Estado-Maior do Exército, que era um homem muito bem informado e que estava levando ao governo economistas muito melhores do que o Keynes, que o Keynes é outra ilusão. Aliás, eu queria me qualificar como aspirante a destruidor de mitos, iconoclasta, né? Então, é o seguinte, eles... então, chamou chegou a nomear o primeiro-ministro, o chanceler Kurt von Schleicher, chegou a nomear e ele ia levar ao governo economistas excelentes que iam tirar a Alemanha. O mundo estava na depressão, como estamos agora, depressão econômica, né? Além disso, a Alemanha pagava as reparações de guerra, da Primeira Guerra Mundial, aquela coisa toda, né? E eles iam reerguer a economia alemã. Aí a oligarquia financeira mundial disse negativo. Eu estou somando a dívida dos estados e municípios também, porque ela foi federalizada em 95. Então, para você comparar com a dívida federal de agora, você tem que somar todas naquela época. Então, somando todas as dívidas, inclusive municipais, né, que era São Paulo, Rio e tal,
somando todas, dava 135,9 bilhões de reais. Isso aí chegou a 3,5 trilhões atualmente. Então foi essa multiplicação por 26 que eu falei, né? Ou seja, foi uma coisa em que isso se compôs a uma taxa média de 17%, quase 18% ao ano. E é a mesma taxa que está hoje, que é o 14,25 hoje, na realidade são 17 e pouquinho, porque o cartel dos bancos só pega os títulos do Banco Central com uma margem, ou seja, a taxa efetiva é uns 3 pontos percentuais acima da Selic, né? Desculpa que ele não, já passou, já falei isso? Pode subir um pouquinho. Além disso, bom, então temos a dívida externa também, e depois o que eu vou começar comentando é a externa, porque a externa teve uma magnitude, uma importância muito grande antes de a interna ter tido, e desemboca aí, né? Então, digo, a coisa não termina aí com a dívida interna, há também a externa, que voltou a aumentar de uns anos para cá, inclusive um pouco em função disso aí que o doutor Ciro demonstrou, né? Essa queda aí das commodities, essa crise mundial e tal, mas não foi, né? E aí nós passamos a ter déficit de transações correntes enormes, né? Enormes. Bom, então a dívida externa já está passando de uns 350 bilhões de dólares, né, que equivale a 1,35 trilhão. Além disso, nós temos uma coisa pior ainda do que a dívida externa, que é o passivo externo, que tem um componente terrível, que é o saldo dos investimentos diretos estrangeiros. Que passa de 1 trilhão de dólares, né? O que dá quase 4 trilhões de reais, né? Devagar, por favor. Bom, ainda eu já vi ali. E ainda há o fato de que grande parte da dívida interna é detida por estrangeiros ou brasileiros residentes no exterior. Tudo isso numa hora que houver uma capotagem aí, vai embora, e as reservas, que é um pouco mais do que aquela saldo da dívida externa, não dá nem para sair. Bom, então, de onde vem, agora vamos para, eu procurei dizer então na primeira parte, o que é, dar um flash, né, dos números e tal, o que é a dívida. Quais são as dívidas, né? Bom, então, segundo tópico, de onde vem a dívida pública brasileira? De onde vem a dívida pública brasileira? Essa questão é fundamental, pois se nós não conhecermos as causas da imensa dívida que nos está sugando, de nada adiantaria acabar com ela, mesmo que se pudesse fazer isso por milagre. Iria surgindo uma outra de novo. Como diziam já os escolásticos já diziam na filosofia, se você não remove, eles diziam assim, né, removida a causa, cessam os efeitos, né? Mas se você não tirar a causa, continua o efeito rolando, né? Então, se você acabasse hoje com a dívida não resolveria o problema, estaria formando de novo, né? Certo. Então vamos começar a comentar a dívida externa, que foi a primeira a surgir e a gerar crises tremendas no Brasil, agravadas por arroxos violentos sob a direção do FMI. Ou seja, sempre que há um arroxo, como foi dito, a situação, em vez de melhorar, piora, né? A dificuldade que está presente, ela aumenta. Bom, então, aí é que eu vou entrar naquele ponto que eu falei da viragem, os gringos chamam turning point, né? Eu considero
essa deposição do presidente Vargas, que também foi um complô, foi um golpe articulado pela CIA, pelo MI6 britânico, foi um golpe. Bom, e aí já dá para fazer um parênteses também em relação à corrupção. As pessoas às vezes estão um pouco iludidas com a moralidade atual e tal, porque geralmente quando se fala em corrupção, só se fala na corrupção que interessa a grande mídia e é quem está por trás da grande mídia tocar. Ou seja, a grande corrupção e a que origina as demais e que acabou corrompendo quase todo o país, isso aí vem dali, vem daqueles golpes que para você ter conseguido aquilo naquela época foi preciso comprar muita gente aqui no país, cooptar muita gente, a parte o Getúlio Vargas ter dado bobeira, né? Muito ingênuo, não tinha serviço de inteligência, uma série de coisas desse tipo. Bom, então, eu digo que da deposição de Vargas em 54, a partir daí foram várias crises de dívida externa. A primeira delas já no final do mandato do JK, Kubitschek, no final de 1960. Porque aí já fora desencadeada a desnacionalização da economia, que eu vou falar como é que foi. Porque a maioria dos economistas, historiadores da economia brasileira, não fala muito nisso aí que eu estou insistindo. Então, já fora desencadeada a desnacionalização da economia, com a entrega aos cartéis transnacionais dos mercados industriais do país. A base de tudo está aí. Às vezes eu comento com alguém, né? Aí diz, não, a coisa vem lá desde que o Pedro Álvares Cabral chegou. Assim, eu prefiro pegar daí, que senão nós nos perdemos, né? Esse eu considero o ponto crítico, né? Isso aí foi feito como? Essa entrega, que não foi uma simples entrega, foi pagar para entregar. Foi dar subsídios absurdos. Se houver tempo, eu digo o que é que foram essas instruções a partir da 113, né, da SUMOC, né, que era o que fazia a instituição, que fazia o papel do Banco Central. Que o Banco Central só foi criado já no golpe de 64, já no final em dezembro de 64, né, que é a criação do Banco Central. Bom, então, essas instruções da SUMOC propiciaram subsídios inacreditáveis para que esses cartéis, donos de empresas de grande dimensão, em grande número de países, se apoderassem das indústrias em nosso país. Quer dizer, você foi dar subsídios para empresas que já dominavam 50 mercados, sendo que mais de 20 eram mercados maiores que o brasileiro. Que coisa, né? Isso aí não é liberalismo nem aqui, nem em lugar nenhum. Isso aí é proteção imperial, né? Quer dizer, é intervencionismo pró-cartéis, pró-império. Bom, então, esse crime contra o Brasil foi cometido pelo governo formado após o citado golpe, 54, por militares pró-EUA. Inclusive é engraçado que no Brasil conseguiram ao mesmo tempo dividir demais o civil e militar, e tudo isso faz parte da política imperial, de dividir com aquele negócio de esquerda, direita, anticomunista, ou pró não sei o quê, né? É jogo do império. E os brasileiros divididos e sugados. Então, militares pró-Estados Unidos e políticos da UDN, que era um partido que tinha no estatuto que havia uma prioridade de ter boas relações com os Estados Unidos. Bom, então são muito raros os economistas, como é que tá?
estrangeiros ou brasileiros, que se referem a essas modificações na legislação industrial e de capitais estrangeiros, perpetradas em 1955 e que foram aplicadas com entusiasmo, falsamente chamado de desenvolvimentista por JK e ainda ampliadas em seu governo. Era a consagração do falso conceito da CEPAL, Comissão Econômica, né? Esqueci ali, para a América Latina, né? Segundo o qual o importante era industrializar-se. Isso era uma falácia, que o Brasil já estava se industrializando. O Brasil não precisava de acelerar muito, tinha que seguir melhorar e seguir o curso normal, né? Não, por favor. Volta um pouquinho. Era a consagração desse conceito falso, aquele negócio de prévio, aquela enganação toda, segundo o qual o importante é... Mas a questão não é essa. A questão é quem controla o capital e a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico das indústrias. E aí cada vez mais você foi inviabilizando o desenvolvimento de tecnologia no país. Porque se o cartel transnacional domina o mercado, não há demanda para tecnologia, não há emprego para engenheiro de produção que trabalha na criação de tecnologia. Foi isso que foi acontecendo de uma forma cada vez mais intensa no Brasil, e o ponto de partida é aí. Com detalhes, né? Tem coisa que eu não pus aí, mas não dá tempo. Aí você pega o governo do primeiro presidente militar, que foi o único dos presidentes militares diretamente designado pela Embaixada dos Estados Unidos, né? Os outros não eram Castelo Branco, né? Que colocou aquele tal de Roberto Campos como czar da economia, com a missão de fazer uma rácia, acabar com um montão de empresas nacionais em cima disso, né? Alegando que havia muita inflação, precisando aquele arroxo, né? Para apoiar aqueles investimentos, impulsionou a dívida externa. A dívida externa, eu digo aí que ela decorre do financiamento desses déficits e, ao mesmo tempo, os empréstimos que o Estado tomava para criar a infraestrutura para favorecer, dado que os economistas chamam de economias externas, para favorecer esses investimentos estrangeiros no país, né? Eu mesmo, quando fui diplomata na Alemanha, eu tratei de financiamento de programa siderúrgico, elétrico, não sei o quê. Era tudo o Estado investindo para propiciar insumos baratos para essa indústria, para mais lucro para essa indústria. Depois ainda havia o Delfim dando subsídio à exportação de produtos industriais, que era uma coisa que era só para aumentar o lucro das transnacionais, e aí por aí vai. O modelo da entrada desses capitais, o modelo promotor, quer dizer, o modelo econômico promove a entrada desses capitais, causa necessariamente fabulosos déficits externos, cujo financiamento, juntamente, isso é o que eu já falei, né, de improviso, com os empréstimos públicos, para apoiar aqueles investimentos, impulsionou a dívida externa. Aí ela teve um crescimento galopante naqueles anos. Cada vez que fazia um milagre econômico daqueles, a dívida, milagre, né? Quer dizer, os militares copiando a mesma, não sei como é que eu vou qualificar aquilo, a mesma besteirada do Juscelino Kubitschek, né? Uma coisa, quer dizer, então, eu estou dizendo que eles chamavam de desenvolvimento dependente, mas isso é uma contradição em termos, não existe, né? Ou seja, a produção industrial do Brasil, que chegou a 35% do PIB, atualmente está a menos de 10%. Mas não é só isso, é porque, além disso, a produção aumentou no segmento de bens intensivos de recursos naturais. Ou seja, com menor agregação de valor e menor conteúdo tecnológico, porque os filé mignons foram para a matriz. Então tem um elemento quantitativo e um qualitativo também nessa desindustrialização, ou seja, primarização
da economia brasileira. São tendências terríveis e que se manifestam também em termos do emprego, que decai, isso já falei, o próprio emprego também decai dessas duas coisas. Bom, isso aqui foi uma notinha para lembrar que nós temos umas coisas aqui que realmente tem muita relação com a dívida. É o artigo 164 da Constituição, que é um absurdo, é uma excrescência, é a renúncia à soberania. Esse artigo aqui, na mesma Constituição, ele desmente o princípio da soberania, que está lá no começo da Constituição. Porque desde a Idade Média, qualquer rei que tivesse vergonha na cara, a marca da sua soberania era ele ser o único emitente da moeda. Ele cunhava a moeda, né? E aqui esse artigo retira, ele diz literalmente assim, a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. E depois ele diz assim, é vedado ao Banco Central financiar os órgãos de governo. Resumindo, quer dizer, acaba no seguinte, é um artigo que determina que o Tesouro Nacional seja explorado pela agiotagem dos bancos, ou seja, o Banco Central emite para os bancos e aí o governo vai buscar, através do Tesouro, vai buscar recursos emitindo títulos, que aí eles aplicam aquela taxa vergonhosa, que não existe em país, em lugar nenhum do mundo, né? Aplicam aquela taxa vergonhosa que fez a dívida ir crescendo para chegar ao saldo assombroso de hoje, né? Esse é o artigo da Constituição. Cidadão de onde? Ou seja, tudo que é brasileiro e tem alguma importância foi sendo acabado. Essa é a culminância daquilo que eu falei no artigo que eu mostrei antes. A desindustrialização, e não é só desindustrialização, assim, a Varig tinha uma companhia extraordinária de manutenção de motores, isso tudo ficou tudo na mão das, como é que chama? General Motors, aqueles negócios, né? Então, é a isso que foi reduzido o Brasil, e que se continuar desse jeito, acaba. Vai ser dividido, as condições sociais do país já são terríveis. Então, a meu ver, tem que se trabalhar intensamente pela conscientização, pela união dos brasileiros, porque o grande esquema do Império sempre foi dividir civis e militares, direita e esquerda, e tudo mais que possa servir ao enfraquecimento do país. É como fizeram em todos os lugares do mundo, né? Na Índia eles deixaram Índia, Paquistão, Bangladesh, ainda tem o território da Caxemira, que é disputado, e assim em todo lugar, na África, no Oriente Médio, em qualquer lugar do mundo foi deixada a divisão. A pergunta vai para o Dr. Ciro Gomes. Dr. Ciro Gomes, o Brasil realmente vive uma crise política ou econômica? Porque a grande mídia coloca na cabeça dos brasileiros todos os dias que nós estamos passando por uma grande necessidade. Outra pergunta, Dr. Ciro. Assisti a um vídeo de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, que dizia que o Brasil cresceu muito durante esses 10 anos. Nesse período que o senhor estava junto com o governo, onde era que estava o PEBA? Estava em cima do toco. E a última pergunta, explica um pouco mais o que é investir em gente, já que o ministro, ou então o ministro, o irmão de Vossa Excelência, indicado por Vossa Excelência, dizia, talvez, né, por influência, indiretamente sim, dizia que o professor que está inconformado com o salário deveria deixar a sala de aula. Então, eu gostaria que respondesse essas 3 perguntinhas básicas, por gentileza. Quem assume ser bombeiro vai para lá porque quer o dinheiro de ser bombeiro? Tem uma vocação diferente. Quem é paramédico vai para o SAMU, passar a madrugada atendendo gente com perna quebrada, com pescoço quebrado.
Claro que dinheiro é uma coisa essencial, mas o que nós denunciamos desde sempre, ele é o bom lá de casa, eu nunca indiquei para canto nenhum. Esse rapaz é campeão em educação no Brasil. Hoje foi publicado o ranking das melhores escolas brasileiras. Sobral, que é a nossa cidade, é a primeira do Brasil, porque ele é ligado à educação. Agora, corporativismo exacerbado, você punir o filho do trabalhador com greve, quando o dinheiro não disputar, não sei o que, então nós consideramos errado. E tomamos o lado e somos extraordinariamente populares. Só para o amigo ter clareza. Eu nunca disse que o Brasil cresceu muito, porque eu sou obrigado funcionalmente a saber que o Brasil não tem crescido nada há muito tempo. Eu estou dizendo que o Brasil, com o Lula, melhorou muito. E dou 3 indicadores claros. Primeiro, poder de compra do salário mínimo. Quando o Lula tomou posse, equivalia a 76 dólares. Quando o Lula saiu, equivalia a 320 dólares. Segundo, a proporção do crédito em relação ao PIB brasileiro. Desta crise, nós temos uma crise política em que a presidência da República está imobilizada pela sequência artificial, né, de escândalos novelizados, que existem, são reais, mas que não deveriam, por exemplo, destruir a fina flor da capacidade de intervir em infraestrutura que o Brasil germinou ao longo de 30 anos. Nós estamos destruindo tudo isso. E eu não concordo com isso. Vive dizendo que vai me processar, nunca processou, porque sabe que no dia que processar, eu mostro ao juiz e a quem quiser acompanhar quem ele é, e sou zangado porque o Lula e a Dilma cometeram a imprudência de botar esses quadrilheiros na linha de sucessão do país. Mas essa agenda começa com o anúncio da desvinculação das despesas com saúde e educação. Começa assim. Quero me reportar mais diretamente ao doutor Ciro Gomes e faço a extensão da pergunta ao professor doutor também. O senhor esteve no início do painel, como citou agora há pouco, em loco, né, saiu, se mostrando o contrário, ao rumo que estava para ser tomado pelo Planel. O Brasil precisa fazer uma grande aliança entre quem trabalha e produz. O Brasil precisa aprender que capital externo gera passivo externo líquido e que não temos mais como adiar a tarefa nacional de construir uma dinâmica de elevação da formação bruta de capital doméstico. Não ficou muito claro, gostaria que tu esclarecesse isso, digamos, de um banco central mais autônomo. O FED americano é mandatado não para perseguir uma meta de inflação, ele é mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. O Banco Central Europeu é mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. A ideia de que o câmbio deve ser flutuante. Essa é a retórica do mundo inteiro. Então a taxa de câmbio na Europa, política oficial, câmbio flutuante. A taxa de câmbio nos Estados Unidos, com as outras moedas, flutuante. Na Previdência do regime geral está embutido dentro da Seguridade Social. Previdência, assistência e saúde. A Seguridade Social está dando um superávit anual de 40 bilhões de reais. Isto aqui é insustentável no regime de repartição. A repartição só funciona da mão para a boca quando você arrecada 10 e paga 7. Em entrevista à revista CUT, disse que um dos grandes entraves da economia brasileira é a desoneração tributária. E um outro ministro também, o senhor que passou pela pasta, Roberto Campos, que foi citado por Dr. Adriano na palestra dele, disse que os economistas brasileiros, latinos-americanos, são verdadeiros eunucos, sabem como fazer, mas não podem. De forma especial, gostaria, o senhor que foi governador, perguntar sobre a fiscalização de trânsito, que é o meu caso. E lá tudo profissionalizado, tudo scanner. Nós temos o único estado brasileiro que tem scanner em todas as grandes passagens. Pela experiência política do senhor, o quão teremos que tolerar administradores na semântica da palavra tão inoperantes e ineficientes que fazem da crise o receptáculo da enganação barata. E nós temos uma transição entre nós, o povo, muito sofrida. Nós somos muito vulneráveis, né? E ninguém vai consertar isso por nós. E a democracia é assim, escolheu bem, recebe de volta, escolheu mal, toma na cabeça. Doutor Ciro, o ano passado, quando veio a público o escândalo da Petrobras e as falácias da presidência Dilma, o senhor foi em defesa da mesma. Aí eu gostaria de saber hoje sua posição. Aqui tem uma vocaçãozinha de botar a palavra na boca alheia, e eu nunca me vi defendendo a esculhambação da Petrobras, nenhuma vez, na vida.
Nunca. Não, desculpa. Pelo contrário, eu denunciei e ninguém quis prestar atenção no artigo escrito na Carta Capital, a esculhambação de Passadina. Quando compraram aquela usina, eu fiz um artigo esculhambando, na época, e um artigo público, e ninguém quis saber de nada. Caso seja aprovada, diga, por favor, os benefícios e os malefícios da CPMF e se o senhor é a favor ou contra da volta da mesma. Não sendo jabuticaba, só tem no Brasil, você pode desconfiar a meta da inflação, você pode desconfiar que é uma coisa ruim. Dito isto, nós precisamos desse tributo agora. Por quê? Porque lá atrás do governo Lula, eu era deputado federal, candidato mais votado do país, por isso que eu amo a democracia, né? E eu só entrei lá porque o povo me autorizou, senão como é que eu vou para lá? Falar em meu nome pessoal, porque eu me acho um danadão, que conversa é essa? Né? Acho que tem que submeter ao crivo popular. Adoro. E aí o que aconteceu? Naquela data, a Câmara Federal, o Senado Federal, revogaram a CPMF, subtrair na valor de hoje 70 bilhões de reais do orçamento da União, sem mexer em nada do padrão de despesa. 12 dias úteis depois, o mesmo Congresso votou a regulamentação da emenda 29. A última pergunta foi efetuada. Eu gostaria de saber se tem as considerações finais, ou podemos encerrar sem considerações finais. Então, eu com certeza me sinto extremamente gratificado, assim como eu acho que a plateia também se sente gratificada por esse excelente debate. Em alguns momentos se acirraram alguns aspectos, mas no fundamental a mensagem foi muito boa, que é a necessidade de aprofundar o debate, e o Sindifisco com certeza irá continuar nessa empreitada. O sintoma do sindicalismo avançado, moderno no mundo, e é essencial para a vitalidade da democracia, é exatamente isso, é uma dura luta pela defesa dos seus interesses legítimos, sejam eles quais forem, salário, condição de trabalho, plano de carreira, tudo, mas compreender que essas lutas não podem se ferir distantes da realidade do conjunto da sociedade e sem a inteligência da grande moldura que potencializa ou constrange para o bem ou para o mal essas lutas. Isso eu encontrei aqui no Sindifisco de Sergipe. A minha opinião é que o Sindifisco Sergipe acertadamente trouxe uma discussão política para o Sindifisco, para a categoria. Isso serve para a formação política de toda a base do Sindifisco, forçou todos nós a pensarmos. Minha avaliação superou todas as expectativas. Então, parabéns ao Sindifisco, parabéns a toda a diretoria e parabéns à categoria. Na realidade, nós tivemos aqui a oportunidade de receber uma bagagem muito grande de informações, né? Duas pessoas extremamente capacitadas, Ciro Gomes e o professor Adriano Benayon, nos proporcionaram com um debate muito rico de informações a respeito da questão econômica e financeira, não só do país, mas as questões mundiais, né, que influenciam diretamente na economia nacional e na economia estadual. E eu acredito que o objetivo foi cumprido, exatamente de inserir aí os auditores nessa questão, nesse cenário, sabendo que nós estamos inseridos nesse contexto e é preciso ter uma visão mais ampla. O movimento sindical tem de estar, evidentemente, levantando, implementando toda a luta salarial, as reivindicações específicas das categorias, né? Mas também sem perder essa perspectiva e essa profundidade da crise, ou melhor dizendo, das questões que nos envolvem.